Senhoras e senhores, muito bom dia a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Nós iniciaremos essa manhã com Jackson e Fabiana para fazer a nossa harmonização inicial e logo após nós faremos a prece e daremos início ao seminário. Jackson e Fabiana. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, os que estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, os que estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, os que estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador.
alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e incentivo ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que eu voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. E ser feliz. Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz,
Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara, regenera e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o alívio. Ama a cruz que te ampara, regenera e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo, seguirá contigo. Assim seja. Pai Celestial, nós aqui reunidos agradecemos a Ti pela oportunidade de mais uma vez, Pai, podermos juntos realizarmos importantes reflexões para a nossa existência. Rogamos Tuas bênçãos nesta manhã para o nosso companheiro Silvio Romero, que ele possa, Senhor, ser neste momento instrumento Teu, um Teu porta-voz, um Teu servo. Que a Tua inspiração, Pai, possa alcançar o coração e a consciência dele. Mas que também, Pai eterno, cada um de nós possamos ter a sensibilidade necessária para compreender a essência desta mensagem que será transmitida. Que as Tuas bênçãos estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia novamente, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo Márcia e nesta manhã eu estou aqui como representante da Sociedade Espírita Apóstolo Pedro, que é a realizadora deste evento. Este ano, excepcionalmente, por esta condição de pandemia, estamos 100% virtual, que tem um lado bom, porque aí nós abrangemos o maior número de pessoas possíveis, de uma forma cômoda, por sinal, né? A 10ª Jornada Espírita, ela tem como tema equilíbrio emocional e os desafios da atualidade. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui conosco.
nós precisamos deixar avisado algumas coisas que são as seguintes. Para evitar qualquer tipo de constrangimento, pedimos a todos que avisem as demais pessoas do seu ambiente que estão participando de uma reunião com transmissão virtual e com áudio e imagem ao vivo. Pedimos, por favor, que mantenham os microfones desligados durante todo o seminário. Informamos que aqueles que não puderam participar, mas que tiverem interesse em assistir, poderão estar acessando através do Facebook da SEAP as palestras e os seminários realizados neste evento. Hoje, encerrando a nossa 18ª Jornada Espírita, teremos o seminário de agora até às 11 horas, com intervalo previsto para as 9h55 às 10h05. O facilitador desta manhã, que também ontem nos brindou com uma oratória maravilhosa, é o nosso querido Silvio Romero, de Recife, Pernambuco. Ele é psicólogo e orador espírita. E vai falar sobre o tema a aceitação e adaptação às necessidades de mudança. Que seja uma manhã de muito aprendizado, de reflexões para cada um de nós. Silvio, seja muito bem-vindo mais uma vez entre nós. É muito bom tê-lo conosco. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Muito grato, Márcia, e a todos os que fazem a casa do apóstolo Pedro, a todos que estão nos assistindo, e vamos tentar conversar. Eu não sou orador. Um orador, ele não joga as emoções na hora da fala, mas eu não consigo, não. Eu não consigo. Mas vamos lá. Qual é o ideal para mim mesmo, que eu possa ser hoje? Essa seria uma importante, não só pergunta a si mesmo, mas uma proposta a si mesmo ao iniciarmos os dias. Geralmente nós iniciamos os dias da mesma forma, na grande totalidade das pessoas. Geralmente sempre atrasados, geralmente acordamos sobressaltados, geralmente reclamamos do dia, e pelo que estamos vivendo um levantamento, antes de qualquer situação, até mesmo antes de fazer a sua higiene bucal ou corporal, acessam, eu não digo acessamos porque eu não faço, acessam, pois, as redes sociais, para ver quem já, de manhã cedo, quem já mandou bom dia, quem já mostrou o pão na mesa, se está comendo ovos, se está comendo queijo, se tem frutas, que tipo de fruta, está mais light, menos light. E depois é que nós vamos escovar os dentes. E observe, a gente escova os dentes da mesma forma. É sempre, se eu sou destro ou sou canhoto, eu escovo da mesma forma. Muitas vezes a gente escora o corpo, dobra o corpo, e de manhã cedo a gente já se sente cansado. E escovar os dentes não é um ato de alegria, não é um ato diferente, como todo dia é diferente. Mas a gente, numa leitura simplista, o sol é o mesmo, o dia é igual aos outros, porque eu vou fazer o trabalho igual. Por que eu penso dessa forma? Porque eu ajo dessa forma comigo. Nós somos repetitivos. Ao ler o livro do Hermínio C. Miranda, O Senhor do Mundo, eu fiquei boquiaberto. Não só um trabalho do Hermínio, mas ele nos mostra que vários autores biográficos desses personagens também fizeram conexão entre eles. E o Hermínio C. Miranda, ele nos coloca a probabilidade
uma delas já confirmada por outros médiuns, um deles, Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos, nos mostra que o mesmo personagem, ele assumiu 4 identidades, que na realidade, ele não viveu uma identidade, mas uma idem-atitude. Tutmés III, que reencarna como Alexandre o Grande, que depois reencarna como Júlio o César e depois como Napoleão Bonaparte. Segundo os biógrafos, mesmo sem ter consciência do comentário do Hermínio C. Miranda, eles mostram o tipo de personalidade, até mesmo as táticas de guerra iguais. Os pensamentos voltado inteiramente para a conquista bélica, o poder, embora não fosse apegado às coisas materiais no campo da riqueza. Ele não tinha apego às riquezas. Alexandre o Grande conquista uma série de reinos, mas perdeu todos porque ele não tinha apego aos seus reinos. Era só o da conquista. Vemos também Júlio César e Napoleão Bonaparte dentro do mesmo sistema. Napoleão Bonaparte adorava presentear e não tinha apego às riquezas, mas a conquistas, ao poder, ao ego. Esse ego, ele nos faz viver um estado de repetições, em que jamais, nessas repetições, existe o nós, mas o eu, meu, mim, comigo. Os Rolling Stones, eles até compuseram um hino para o ego. I can get no satisfaction. Nada me satisfaz. Por que nada nos satisfaz? Porque, na realidade, nós estamos vivendo uma vida repetitiva. Os nossos pensamentos os mesmos. Se eu tenho os mesmos pensamentos, eu vou acessar as mesmas sensações. Por que eu vou acessar as mesmas sensações? Porque no momento que eu tenho os mesmos pensamentos, eu vou acessar os mesmos neurônios. Esses mesmos neurônios, eles vão, então, gerar as proteínas, os neuropeptídeos, que ontem nós demos uma pincelada, mas hoje nós vamos mergulhar um pouco sobre isso. E esses neuropeptídeos, eles vão e aportam, né, nas membranas celulares, que do qual leva a informação desses neuropeptídeos, que são resultante dos mesmos pensamentos, que nos levaram às mesmas sensações, que nos remete aos mesmos sentimentos e vivemos as mesmas emoções. Então, são aqueles mesmos neurônios que acessamos. E as informações são sempre as mesmas. E aí, quando nós entramos em contato com o DNA, e esses, então, abrem, né, os seus ácidos nucleicos, os genes, nós vamos acessar os mesmos neurônios. Esses neurônios, nós temos uma média de quase 40 bilhões de neurônios. Por que está dizendo isso? Joe Dispenza e o Bruce Lipton, eles afirmam que hoje na Europa, vários cientistas estão deitados num projeto que vai deixar o projeto Genoma como um exercício de tábula da Idade Média. Ou seja, se o projeto Genoma hoje é um mergulho profundo de tudo aquilo que nós estamos tendo consciência de nossas informações genéticas, que do qual
Nós não somos reféns dos nossos genes. E muitas vezes, nós acreditamos sermos gênios, sermos resultados ou resultantes dos nossos genes. Evidentemente, a coloração dos meus cabelos, dos meus olhos, da minha testa, tem as informações genéticas, mas não. Estamos sob o domínio dele no processo das informações mais intrínsecas, mais profundas. E aí, quando nós acessamos só esses genes, nós estamos vivendo no processo automático. E nesse automatismo, evidentemente, alguns genes que não são acessados ou transformados ou modificados, eles entram também no automático. E aí eclode-se o processo genético das doenças hereditárias. Mas o gene não passa de um carro estacionado lá na rua. Ele necessita de vários fatores, de vários estímulos para eclodir. Ele necessita de ter combustível, necessita que alguém, pois, tenha uma chave, alguém que dispare, que o ligue, e aí o mova. Senão ele ficará bonitinho e quietinho onde ele está. Nesse movimento, a gente fica dentro do automatismo. Ou seja, nós temos ou vivemos em um programa. Criamos um download. Do 0 aos 7 anos de idade, nós vivemos, pois, uma observação ou uma intenção muito interessante. Nós temos, pois, que se chama de um sistema hipnagógico, uma espécie de uma pedagogia hipnótica. Nós recebemos de 1 ao 7º anos de idade todas as informações dos nossos pais, do que é a vida, do que é o quente, o frio, pega aqui, não pegue ali, isso é certo, isso é errado. E a gente adquire todo esse conhecimento e ficamos com esse conhecimento no primeiro download. E por incrível que pareça, muitas vezes nós chegamos à idade adulta, muitas vezes muitos desencarnam tendo as mesmas concepções. Aí eu fico a refletir. Quando Jesus nos coloca no que é chamada doutrina estranha, que não deixar seu pai e sua mãe para me seguir não é digno de mim. Evidentemente, ele nasceu numa família. E, evidentemente, ele atendeu a todos os rogos de uma necessidade da família. Maria, tanto quanto José, sabiam que ele era o Messias. Maria não tinha a capacidade da extensão da sua integridade espiritual, do ser integral. Mas José lidou com Jesus como um pai comum. Isso mostra a simplicidade profunda de José. Era tão simples que a gente tem quase nenhum registro dele. E ali, ele conduziu Jesus às sinagogas, levando a criança a ter as primeiras orientações no processo do âmbito moral. Embora Jesus é o Senhor, mas na sua simplicidade, ele atendeu a todos os rogos de José, até auxiliá-lo na oficina. E estou observando Jesus tinha e deu uma ênfase imensa ao processo familiar. Coisa que para nós está sendo um desafio, essa pandemia.
Falamos ontem de desafio. Para quê? Para mostrarmos como nas nossas famílias estamos sendo repetitivos. Tem pessoas, tem pacientes meus e amigos que dizem assim, eu não aguento mais. Mas por que você não aguenta? Não, ficar em casa preso. Os conflitos com minha mulher estão piorando cada vez mais. Aí ela grita de lá, e ele é pior do que eu. E os filhos, se falarem disso, eu estou correndo. Por quê? Porque ninguém mais aguenta a repetição. Observe que a repetição nos leva às mesmas respostas, porque são as mesmas causas. E a gente não aguenta mais as mesmas respostas. São os mesmos os conflitos. Por quê? Porque estamos sendo, conduzidos pelas mesmas emoções, pelo subconsciente. Por aquilo que nós acreditamos e que não abrimos mão dessa ortodoxia. De sermos ortodoxos e não termos a maleabilidade mental que dará a maleabilidade cerebral e que nós, indo buscar novos pensamentos, teremos novas sensações, evidentemente ocorrerão novos sentimentos e estão buscando novas emoções, teremos novas respostas. E aí acessaremos novos neurônios. Não mais aqueles neurônios das repetições. Porque é tão forte que quando nos apresenta um novo, até a gente aceita. Mas estamos, muitas vezes, conduzidos ou dirigidos, né, fortemente pelo inconsciente, pelo subconsciente. É tão forte o subconsciente que, observe, nós estamos dirigindo um veículo. Vamos colocar um veículo simples. Vamos colocar um veículo de marcha. Geralmente, os veículos hoje têm de 6 a 7 marchas. Alguns mais sofisticados, 8 marchas. Mas quem tem 8 marchas é automático. Mas vamos pegar o simples das nossas marchazinhas. Então, você, para dirigir um veículo, você tem que ter uma precisão impressionante. De colocar as marchas no tempo certo. E as marchas, elas deverão estar simetricamente voltadas junto com os meus pés, que irão acessar, pois, as embreagens, o freio e o acelerador. Se eu mudar a marcha com o pé no acelerador, vai dar bronca. Se eu trocar de marcha com o pé no freio, nós teremos um engasgo veicular. É necessário, pois, que na mudança de marcha eu tenha, pois, o pé na embreagem. E assim vamos. E ao mesmo tempo que nós estamos com esses movimentos das 6, 7 marchas manuais, os 3 pedais, nós estamos dirigidos com uma atenção frontal, com uma atenção também lateral, as lateralidades, os retrovisores. Não mais numa observação frontal, mas uma observação de trás. Não só pela lateralidade, mas também uma observação de trás, na frente, o retrovisor que está à nossa frente. Temos também que estar atento às placas. Temos que estar atento aos semáforos. Temos que estar atento aos outros veículos. Temos que estar atento, pois, aos transeuntes, aos bichinhos da rua. E, ao mesmo tempo, eu estou conversando com um amigo. O inconsciente tem uma capacidade de 40 mil bits. Mas eu não posso conversar com o meu amigo que está ao meu lado e, simultaneamente, conversar com o outro ao celular. Em conversas distintas. Não consigo. É o consciente. Carl Gustav Jung chama o inconsciente de sombra. É aquilo ainda onde a luz do consciente não chegou. Quanto menos consciência nós temos, nosso ângulo de visão é estreito. Espírita,
amai-vos e instruí-vos. É um convite para nós alargarmos os nossos ângulos de visão. Se eu tenho um ângulo de 20 graus de consciência, eu conheço muito pouco. A minha consciência é quase nenhuma. Se eu tenho de 90 graus, eu vou ter uma expansão de consciência maior. E, evidentemente, eu diminuo o meu subconsciente. E aquela força do inconsciente que estava lá, aqueles bits do inconsciente, eu passarei para o consciente. Imagine, pois, os sábios com um ângulo de 180 graus. E a consciência cósmica? E a consciência crística? 360 graus, sem sombra. Eu sou aquele que é. Ter consciência plena do seu estado. O ser integral. Que Joana de Ângeles, de uma forma brilhante, nos traça a personalidade crística e todas as suas nuances. Então, quando ficamos conscientes, nós temos um contato com os nossos pensamentos. Mas se estamos no subconsciente, nós ficamos no automático. Então, quando nós lidamos no trabalho todo dia, a gente está no automatismo. E vai. A gente não faz nada, absolutamente nada diferente. Até mesmo as conversas, elas são muito semelhantes. Elas são muito parecidas. E a gente vai com os mesmos pensamentos, as mesmas sensações, as mesmas emoções. Às vezes a gente acha o dia chato, o trabalho chato, mas não é nem o dia nem o trabalho que é chato. Não tem nenhum trabalho chato. Não tem nenhum dia chato. Nós é que estamos no chato. Ou que somos o chato. Observe. Qual é o alimento que você mais gosta? Vamos dizer, eu adoro camarão. Bacalhau. Quando eu estou em Portugal, o pessoal lá já sabe. Aí diz assim, doutor, nós vamos levar você a uma bacalhoada. Eu disse, está certo, porque ele sabe que eu adoro bacalhau. Mas se você me ofertasse bacalhau de manhã, de tarde e de noite, e alguns bolinhos de bacalhau de lanche, durante 10, 15, 20 anos da minha vida, eu não suportarei mais o bacalhau. Não há quem aguente. Então, como é que nós nos suportamos sendo o mesmo bacalhau de sempre? Os mesmos pensamentos, as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, a mesma forma de lidar com o belo. Mas o belo, às vezes o belo torna-se nem belo. Quantas vezes mostramos, olha que dia lindo, e um olha e fala assim, aonde? O quê? É só um pôr do sol. Olha que flor linda. Ah, tá. E passa adiante. Por quê? O lindo já é tão igual. Porque eu acho tudo igual? Porque eu estou sendo igual. E por que eu sou igual? Porque eu não provoco mudanças. E muitas vezes eu não aceito as mudanças. Por quê? Porque o hábito de ser eu mesmo me dá uma zona de conforto. Eu já sei lidar com os inimigos. Eu já sei como lidar com os amigos. Eu já sei como lidar com o meu chefe. Eu já sei lidar com a multidão. Eu já sei como lidar. Quer dizer, eu já tenho o programa. Então eu vou perder esse programa de 15, 20, 30, 40, 50, 80 anos para de repente alguém chegar para mim e dizer assim, mude. Ah, eu nasci assim e vou morrer assim. Muitos dizem isso. Biologicamente, o que é aprender? É desaprender para aprender. E aí, nesse sistema epinogógico, como estavas a dizer, se nós não abandonarmos
aqueles ensinos que os nossos pais nos deram, e nós não dermos a ele uma nova dimensão, uma nova amplitude. Por exemplo, se meu pai ensina olho por olho, dente por dente, como eu posso aceitar o novo paradigma crístico? É impossível. Eu tenho que abandonar esses módulos, eu tenho que abandonar esses hábitos, essas crenças antigas e assumir novas crenças. Mas eu estou falando alguma coisa que não seja do espiritismo, da doutrina. Deixa eu até clarear os olhos. Eu estou sim. Allan Kardec, ele nos diz claramente, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ou seja, hoje jamais eu serei como ontem. Não devo ser como ontem. E amanhã eu vou lutar profundamente a ser diferente do que eu sou hoje. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas hoje estamos igual a ontem, amanhã nós vamos estar igual a hoje. Quem não quiser, que se cuide. Vá catar macaco. Aqui, no sertão pernambucano, manda-se catar macaco, porque ele fica lá catando a mesma coisa e simplesmente com o pensamento que nem sabe de onde. Né? Mas o que é, então, para ser feito? Eu sei que eu devo mudar. Eu sei que é importante a mudança, mas como eu mudo? Simples. Quando ficamos conscientes dos nossos pensamentos, inconsciente, passamos a perceber os hábitos e os comportamentos da mente inconsciente. Então, ficar atento aos pensamentos. Os meus pensamentos são os mesmos em relação aos meus inimigos. E Jesus nos ensinou a mudar completamente. Fazer o bem a quem nos odeia, a quem nos persegue. Fazer aos outros o que gostaria que o outro te fizesse. Se alguém vos tira a capa e o manto, se alguém vos tira a capa, dá-lhe o manto. Ele nos ensinou situações completamente novas. Até a própria natureza externa, não só a natureza humana, se surpreendeu. Eu acho lindo quando Humberto de Campos narra que quando Jesus esteve em terra brasílica, onde veio implantar a árvore do seu evangelho, na companhia de Léo e tantos outros espíritos de escola, diz que ao passar, a natureza, as flores, os animais, voltavam-se para ele. Por quê? Até aquele exato instante, nada nesse planeta havia algo, se era possível ver algo, ou contactar com algo tão belo. Um ser tão consciente. O amor vivo e redivivo. Afirmam alguns espíritos que durante os seus sermões na Palestina, até o tempo parava. A brisa, ela se fazia mais branda. Como se o próprio tempo parasse para ouvir esse ser tão belo. E quando nós observamos nesse processo do inconsciente os nossos mesmos pensamentos, evidentemente porque estamos sendo os mesmos, e o que é que estamos fazendo? Nós não estamos aqui na Terra para fazermos turismo, para simplesmente entrarmos a nível das sensações. Que as nossas opções muito mais estão a nível das sensações.
que essas sensações nos levam às mesmas emoções, e essas emoções, elas estão ligadas a quê? Aos mesmos princípios. Porque no momento que eu sou igual, no momento que eu tenho os mesmos movimentos, eu não suporto mais. Fica-se chato. E aí entramos no estresse. Uma sobrevida e não numa vida. E nessa sobrevida, onde nós dissemos o estresse, quais eram as emoções que ele nos causava, ontem dissemos. O ódio, a raiva, a indiferença, a depressão, o ciúme, a inveja, o despeito, a ira, a cobiça e tantas outras coisas mais. E evidentemente o estresse, ele nos deixa desempoderados. É tão forte que quando o indivíduo ele vai fazer um transplante, semanas antes ele começa a tomar doses intensas de substâncias estressivas. A adrenalina, o cortisol, para quê? Para que o sistema imunológico ele não reaja ao corpo estranho, ao fígado, ao coração, aos rins. O sistema imunológico, ele fica o quê? Depressivo. O estresse é imunodepressor. Mas por que existem tantos vírus? Porque o nosso sistema imunológico, ele está deprimido. Pela dosagem de estresse. Se você tem o mesmo alimento, as mesmas atitudes, tem hora que você não suporta. A vida é enfadonha. É a mesma coisa todos os dias. E aí a gente vai procurar coisas diferentes. E quais são as diferenças? As mesmas praias, os mesmos passeios, os mesmos movimentos, as mesmas fugas. Então, assim, eu não me estresso com nada. Todo final de semana eu vou tomar minha cervejinha. É a mesma coisa. E a anestesia, se quando está terminando o final de semana, naquela ressaca absurda, aí vai dizer, a infeliz segunda-feira. Já me disseram, nunca compre um carro que ele fez a sua montagem na segunda nem na sexta. Porque segunda-feira os trabalhadores estão profundamente ressacados. E na sexta-feira estão loucos para sair para entrar na ressaca. Compre um carro que tenha sido montado na terça, na quarta ou na quinta. A quarta-feira é prioridade. Observe. E ele já trabalhou numa montagem, numa montadora multinacional. E ele dizia que o controle de qualidade tinha um trabalho hercúleo nas segundas e sextas-feiras. Terças, quartas e quintas, beleza. E aí, então, nós estamos atentos. Porque no momento em que eu tenho um modelo mental, eu tenho um modelo neurológico e também terei um modelo biológico. E aí, nós entramos num processo, esse hábito. Mas a nova ciência, a nova neurociência, a nova neuropsicologia, a nova psiconeuroendócrino-imunologia, adentrando-se em todo esse universo. Ele nos concita de forma diferente. E nos mostra como devemos mudar. Como eu provoco essa mudança, Silvio? Simples. O ambiente. O ambiente é o grande processo transformador. Mas eu adoro viajar, eu adoro mudar de ambiente. Ajuda, mas observe. Muitas vezes você vai a ambientes belíssimos, a lugares lindíssimos, e você está mal.
O ambiente nada lhe causa. Ficamos anestesiados, porque estamos presos aos movimentos repetitivos. O egoísmo nos leva ao movimento repetitivo. É o mesmo pensamento. Assim como todas as emoções negativas. Se eu sofro um trauma, em grego, uma ferida, eu fico com esse pensamento, com esse trauma, essa ferida aberta durante anos a fio. E mais, a gente adora repetir o momento do trauma. Não só pela fala, mas muitas vezes, quando nós falamos sobre o trauma, nós vivemos o trauma emocionalmente, que evidentemente os neurônios já estão acostumados à sua ladainha do trauma que você viveu, com a sogra, com o filho, com o pai, com a mãe, com o professor, com o bullying nas escolas, uma agressão física, uma agressão dentro da sua liberdade e processo natural sexual, e assim outras tantas quantas mais. E cada vez que nós vamos revivendo, a gente sente as mesmas sensações corporais. A gente vibra, a gente sofre a cada momento em que nos está a memória. Por isso que quando Jesus nos chama a atenção para mudarmos a nossa conduta, dessa conduta de repetição para novas atitudes, nós vamos, evidentemente, obter uma vida e não uma sobrevida. Porque essas emoções negativas ou destrutivas, elas nos levam à repetição e elas têm um fim. Todas as emoções destrutivas, ela lhe leva a um fim. A um infarto, a um derrame cerebral, a um Alzheimer, a um mal de Parkinson e assim sucessivamente. Enquanto que as emoções construtivas, as emoções positivas, elas são infinitas. A simplicidade, ela não tem limite. A humildade, a paciência não tem limite. E muitas vezes, cheguei ao meu limite, minha paciência é até aqui. Você não é paciente, você é controlado. Não é paciente. Porque a paciência não tem limite. E quanto mais paciente nós somos, mais seremos. E o amor? É ilimitado. Não tem limite. Se nós, infeliz, é todo o amor que se mede. Então não é amor. É uma infelicidade. Que no momento que eu meço o amor, eu não estou no amor. Porque ele é infinito. Como infinita também é a caridade. Porque quando a caridade material, ela aí estaciona, existe a caridade moral. Sem limite. Lidar com as diferenças. Mas veja que diante da história, nossas atitudes são sendo as mesmas. Nós não podemos julgar. Não podemos julgar, mas sim observar a atitude dessa entidade espiritual que assumiu Tutmés III, Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão Bonaparte. E estamos aí nesse mesmo movimento. A história, pois, estará aí a testar. Estamos ainda ao lado dos fortes, belicamente. Estamos ainda aplaudindo as bigas, trigas e quadrigas cesarianas, expostas às suas armas, e neles aplaudimos fervorosamente. Entregamos o nosso poder ao belicoso, mas não ao amoroso. Nós acreditamos que a criatura simples e humilde não seja capaz de governar. A observar na missão dos Estados Unidos, como nos alerta Humberto de Campos, os ex-cesarianos, a ex-civilização romana, que tem, pois, por ideal, segundo afirma em uma conversa em que estávamos presentes, o Divaldo Pereira Franco, que tem por ideal ali o movimento científico, e observamos, gasta bilhões
em experiências novas científicas, mas gasta trilhões em armamentos. Um ano do que gasta em armamento daria para sustentar em 10 anos os miseráveis da África e de alguma outra parte do mundo. Há um gráfico em que foi colocada toda a história da humanidade em um supercomputador. E o gráfico foi o seguinte: tem esse ponto inicial, ele vem como uma bissetriz, chega no ponto que ele volta, ele cai, gira e volta novamente. Gira e volta novamente. Um estado repetitivo. E essa bissetriz, essa pequena subida, o que é? A tecnologia. Mas somos os mesmos. Tive a oportunidade de fazer alguns comentários sobre a doutrina em Portugal, em Espanha, em Itália, Holanda, França, Bélgica. As queixas são as mesmas. Ao observar, as ruas são limpas. Ninguém escarra ou cospe nas ruas. Ninguém joga uma bolinha de papel. Ao estar numa faixa de pedestre, todos os carros param. É tudo limpo, muito asseado. Uma saúde... Não. Hospitais, profundamente equipados. Todos têm acesso à saúde. Você está desempregado, você é auxiliado. Você tem um bebê. Esse bebê, no momento, você inscreve em qualquer ponto, em qualquer lugar, e ele terá uma creche e você vai trabalhar tranquila. Certa feita, eu não passei bem em Londres e fui a um hospital. Quando cheguei ao hospital, perguntaram se eu já havia me alimentado. Eu disse sim. Por quê? Vou fazer algum exame? Não, se não alimentou, ali tem uma lanchonete. Eu olhei para a lanchonete limpíssima. Olhei para ver se tinha tabela de preços. Não tinha. Eu disse, deve ser caríssimo. Não boto nenhum preço aqui exposto. Eu fui atendido. O médico me passou o receituário. E eu fiz 2 exames. Aguardei 1h30. Os exames saíram. Ele me passou a receita e disse, pode ir lá na frente. Há uma farmácia. E eu disse, bom, se não aceitarem cartão, eu estou atolado. Porque eu deixei no hotel os meus euros. E aí, quando eu cheguei, ele me deu os remédios. Eu disse, onde eu pago? Ele disse, como? Onde eu pago? Eu disse, não, pode levar. É seu. Mas antes passe ali no caixa. Eu digo, Aí eu fui no caixa. E ali um assistente social me recebe. Eu disse, bom, mandaram vir aqui o caixa, eu queria saber o quanto eu devo pagar. Ela disse, o senhor está de brincadeira? Eu disse, não, senhora, estou com todo o respeito. Eu disse, para que esse caixa? O senhor tem como voltar para esse hospital, caso necessite? O médico mandou um retorno? Sim, mandou um retorno amanhã cedo. O senhor tem passagem, tem alimentação? Eu disse, sim, eu tenho. Mas, de qualquer forma, toma esse vale. Alguns euros. Para eu voltar de metrô e me alimentar antes de chegar ao hospital. Estupefato. Mas uma vez na Suíça, nós fomos acordados por corpo de bombeiro, porque ninguém no prédio aguentava o cheiro nauseabundo cadavérico. Uma senhora havia desencarnado, estava em altíssimo grau de putrefação e ninguém sabia da morte dela. O egoísmo, a vaidade, o poder, a indiferença também impera. Há uma diferença
São países desenvolvidos, mas não evoluídos. O meu corpo desenvolve, mas é o meu espírito que evolui. Às vezes você tem um corpo desenvolto, mas uma mente não infantil, não como criança. Uma dicotomia, como dizemos em psicologia. Corpos desenvolvidos, mentes atrofiadas. Infantiloides no existir. Sim, há desenvolvimento, mas não há evolução. Não é um país europeu, não é os Estados Unidos, não é em canto nenhum que vai definir pelo processo higiênico ou isso, aquilo, outro, o quanto somos ou não evoluídos. É o coração. E hoje a neurociência atesta que o coração, nele existe um cérebro, porque encontraram neles espécie de um neuropeptídeo. Chama-se neuritos sensórios. O coração pensa, o coração sente. E nele também nós encontramos as mesmas proteínas que o cérebro, no nosso crânio, também produz. Aqui os neurônios, eles produzem, pois, os neuropeptídeos. E os neurônios, pois, do coração, produzem os neuritos sensórios. 40 mil deles no coração. É um ambiente que transforma, sim, mas que ambiente? Vamos lá. Novos cientistas pegaram algumas células da neurociência, que era a mais ortodoxa de todas as ciências médicas, e hoje ela está dando uma lição de espiritualidade a muitos espiritualistas. Porque nós, espíritas, somos espiritualistas. Somos espiritualistas espiritistas. Somos espiritualistas. E ali, então, você pega, por exemplo, uma placa de Petri. Se você colocar uma célula-tronco numa placa de Petri, e ali, então, você cultivá-la, você coloca ali todas as proteínas do qual fazem a semelhança do nosso sangue. Você vai ter, na placa de Petri, diversas células iguais à célula-tronco. Exatamente iguais. Mas, se você ali, aonde está cultivando aquela célula, aquelas proteínas que faz a substituição do sangue, você faz alguma alteração nela, aquela célula-tronco não vai mais produzir as células iguais a ela, mas as células iguais do qual o estímulo que você colocou no sangue da placa vai acondicioná-la. Então, não mais terei a célula-tronco, eu terei células ósseas, eu terei células do fígado, eu terei células de várias ou qualquer parte do corpo. Então, eles comprovam, é o ambiente. Mas como o fígado pode sacar o ambiente externo? Não é o ambiente externo. É o ambiente das nossas neurotoxinas ou as nossas boas substâncias. Esse é o real ambiente que faz a nossa mudança. Quando nós temos emoções positivas, emoções construtivas, nós vamos, então, levando informações para o corpo através de resultados de substâncias poderosíssimas. Como a do estresse também é poderosa. A substância do estresse é tão poderosa que quando um cachorro está correndo atrás de nós, somos capazes de subir no muro sem nem sentir que estamos subindo nele. A adrenalina faz a gente pular, correr, de forma inimaginável. E ela é profundamente viciante. Tem pessoas que são viciadas no estresse. Chega em casa, está tudo direitinho, ela fica catando.
Uma vez eu cheguei na casa de um amigo e ele andando para um lado, andando para o outro, andando para um lado, andando para o outro, tudo no lugar, tudo lindinho. E fez uma pergunta à esposa, e fez ali. Aí ela disse, esse homem vive catando problemas, Silvio. Aí ele dá um grito lá, bem que eu sabia. Aí ela veio com um problema. Aí no estresse. É tão forte essa força que a gente muitas vezes posterga diversas atitudes, diversos compromissos. Por quê? Porque a gente já se acostumou a resolver tudo de uma vez só sob o impulso do estresse. Essa força da adrenalina, essa força do cortisol. E a gente fica viciado. Eu vivo postergando. Eu sou um acumulador de problemas. Por quê? Porque quando você vai resolvê-lo, você tem que resolver o que era de uma semana em um dia, ou em poucas horas. E aí vem o estresse e você resolve em menos tempo do que imaginava. Dizer assim, está vendo? Eu em tão pouco tempo resolvi e fiquei postergando tudo isso. Aí promete-se a si mesma que vai mudar, não vai mais postergar, mas vive postergando. Não só porque tem um hábito nas mesmas atitudes, como também é viciada nas substâncias do estresse. Assistindo um documentário pouco tempo atrás, observamos um grande esportista de esportes radicais. Ele havia caído com uma dessas novas asas. É um macacão que tem uma asa pequena, então eles ficam ali volitando, e chega a um certo momento, eles abrem um paraquedas. E o paraquedas dele não abriu. Ele caiu, ficou em coma por 3 meses. Durante 1 ano e 8 meses, ele ficou se recuperando. Quando se recuperou, ele disse, eu vou voltar ao mesmo paredão. E a mulher disse, eu vou com você. E disse, mas por quê? Você já passou, você quase morre. Disse, mas eu não aguento viver sem o estresse, sem a adrenalina. Viciado em adrenalina. Ele pulou e dessa vez ele se foi. Viciado. Necessitando dessa adrenalina. Nós muitas vezes necessitamos de uma briga, necessitamos de um conflito. E a gente não sabe viver em paz. Se a gente hoje fosse para uma das colônias, além de nosso lar, a gente não sobreviveria. A gente pedia para sair lá urgentemente, com uma sobrinha, pois, daquele rapaz que acolheu o André Luiz, no momento agora me foge o nome, daqui a pouco ele chega. Ela não queria. Ali é muito monótono, ninguém aqui faz nada. Sabe quantos comentários eu vi dizer assim, meu Deus do céu, ir para nosso lar, o povo só ficava ao lado de um lago ouvindo música, assim, faziam nada. E não prestava atenção ao trabalho hercúleo. A ministra veneranda, ela conseguiu estar com Jesus em uma entrevista. Após não sei quantas 1000 horas de trabalho consecutivo, sem descanso. Sem descanso. E quando nós trabalhamos, qual é o trabalho igual? É aquilo que eu não quero trabalhar. Porque todos os papéis, se eu faço a mesma coisa com os papéis, não são sempre os mesmos papéis. Se eu trabalho com o direito, todo o papel que eu recebo, toda uma causa é uma causa diferente. E as pessoas que vão me buscar numa causa, mesmo que seja por uma questão de herança familiar, por uma questão criminal, são pessoas diferentes. São necessidades diferentes. É gente. É um ser humano que tem que ter lidado de forma especial. Especial. Observe como a natureza trata os rios e as fontes de uma forma especial. Absolutamente especial. Houve agora um vulcão no Pacífico Sul em que colocou centenas de toneladas de pedra-púmia oceânica. E disseram alguns cientistas, vai matar todo o ecossistema abaixo dele porque o sol não está chegando. Ao contrário.
Essas pedras plumes, nelas, várias algas, vários ecossistemas marinhos, ali dos corais, agregaram-se nela. E elas estavam indo em direção, não só à Austrália, como à América do Sul, para poder levar novos corais aos novos campos. Nenhuma flor é igual. Mesmo as mesmas rosas, elas exalam o mesmo perfume, mas não têm a mesma intensidade. Elas poderão ser brancas, rosas, vermelhas, amarelas, mas nenhuma é igual à outra. Nenhuma flor é igual à outra. E elas são sinais de espiritualidade. Espiritualidade é como uma flor. Como Jesus referiu-se a uma flor no campo espiritualidade. Nenhum rei mais poderoso da história antiga se vestiu com tanta beleza e brancura como os lírios do campo, que nasce do charco, dos pântanos, mas se sobressai com alvura ímpar. Ao olhar uma árvore, ao olhar uma planta, você não consegue imaginar como será a flor, porque é completamente diferente do caule, completamente diferente das flores. Isso é espiritualidade. Ela vem de forma frágil, bela, multicolorida e fragrância. E poderão me perguntar, e se formos tentar ver qual das flores é a mais bela? A gente não sabe dizer. Mas sabemos sim. Qual é? A que dá fruto. E como eu posso frutificar se eu estou no mesmo processo sistêmico? Serão os mesmos frutos. Mas esses frutos, se nós tivéssemos na nossa natureza um só tipo de fruto, talvez não houvesse vida como ela se apresenta. É essa diversidade de frutos, essa diversidade de alimentos, cada um com o seu processo de substâncias, nas proteínas, nas vitaminas, nos minerais. Nada no nosso planeta é igual. Tudo tem a sua diferença. Tudo faz a diferença. Mas nós, ao invés de assumirmos uma identidade, assumimos uma atitude. E esse ambiente é sempre o mesmo. As substâncias que provocamos ao corpo, sempre as mesmas. E com isso, os nossos telômeros em seus terminais, os telômeros são os responsáveis pelas novas células. E os seus terminais, eles encurtam-se. E eles encurtados, nós então iremos formar novas células, não mais com a plasticidade melhor que a outra, envelhecimento precoce. Não tão fortalecidas e empoderadas como as outras. Elas vêm desequilibradas, porque elas estão sobre os neuropeptídeos com informações de substâncias nocivas, que advém do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da presunção, da inveja, da mentira, do ciúme e assim por sucessivamente. E aí estamos fabricando cada vez mais as mesmas neurotoxinas e estamos cada vez mais susceptíveis à doença física, que é um reflexo do adoecimento mental. E o ambiente? Sim, é necessário. É necessário transformar esse ambiente interior, como naquela placa de Petri.
colocar alguma substância para que aquela célula-tronco ela desenvolva aquilo que nós estamos desejando. Uma célula óssea, uma célula pulmonar, uma célula do fígado, uma célula qualquer que seja. Mas no momento em que nós transformamos o corpo, é porque houve uma transformação mental. E havendo essa transformação mental, nós alteramos até a nossa genética. Epigenética é o novo estudo. E esse ambiente? Jesus nos diz, a cada dia o seu mal. Ou seja, todos os dias nós temos os nossos desafios. E aí nós vamos lidando com os desafios. Mas temos escolhas. Tem pessoas que lidam com os desafios arrancando os cabelos, gritando, reclamando, se enervando. É uma escolha. Outros enfrentam os seus desafios cantando. Certa feita eu fui na casa do Chico. E lá eu entrei e mandaram ficar no terraço aguardando, porque ele estava ouvindo a música, que ele amava ouvir essa música. Aí eu disse, vixe, eu vou chegar bem pertinho para saber qual era a música que eu vou passar a amar também. E aí, quando eu cheguei pertinho, ele tinha uma vitrolazinha, chamava vitrola, uma vitrolazinha com um disquinho pequenininho, eu nem sei como chama, um vinil pequeno, um compacto. Um vinil compacto, e ali eu notei que ele estava cantando a mesma música que minha mãe cantava. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, sempre mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. Sim, por que não enfrentarmos qualquer situação na nossa vida de forma feliz? Cantando. Como somos repetitivos nas reclamações. Como somos repetitivos nas autossabotagens. Como somos repetitivos é necessário mudar. Não aguentamos mais. O terceiro milênio, a nova era, não se fará de fora para dentro só, mas principalmente de dentro para fora. Nós somos a causa. Nós, espíritas, temos em várias, em diversas, ou em quase todas as lições, mostrando-nos o cuidado que devemos ter pela lei de causa e efeito. Mas observamos que a lei de causa e efeito está lá fora. Que a causa é divina. Sim, é a causa cáusica. Mas somos deuses. Vós sois deuses. Somos arquitetos dos nossos edifícios conscienciais.
E cada um traça com a sua beleza o ambiente. E diante dessa beleza que eu construo, a minha mente, eu quero e não quero mais aquela minha mente que me atormenta, que me entorpece, que me anestesia, que me entristece, que me revolta. Não, eu não quero. Eu não quero mais isso. E é necessário você modelar o homem novo que você quer ser. A ideoplastia. Plasme. No momento que a gente plasma esse ser que quer e vive emocionalmente esse ser que você deseja ser. E depois que emocionalmente você está envolvida, sentir emoções de alegria, de estar idealizando esse ser, você agradeça. Porque o cérebro, ele não tem noção de tempo e espaço. E quando você agradece, você já está dando uma ordem ao cérebro, dizendo: esse é o nosso novo programa. Eu vou obedecer. E essa é a nova ordem do dia. E aí, quando nós nos vermos naquelas emoções repetitivas, dizer: esse é o homem velho que eu não quero mais em mim. Eu tenho esse novo. Será difícil. Porque o velho já está ali há 10, 15, 20, 30, 40 anos. A zona de conforto. Esse eu que eu conheço. Mas virá o eu novo que eu não conheço. Então fica difícil muitas vezes. É difícil mudar. Não, não é difícil. Difícil não existe. O difícil é uma iniciação. Então estamos nos iniciando no novo ser que queremos ser. Mas o velho vai chamar o hábito. O hábito. Qual é o maior ideal para mim mesmo que eu possa ser hoje? É a gente dizer assim: eu não quero ser igual a ontem. E amanhã, novamente, eu vou fazer a mesma pergunta. Porque eu não quero ser igual a hoje. Allan Kardec. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Tem agora 10 minutos, né? É agora? Isso mesmo, Silvio. Pronto. Eu estava aguardando porque estava bom demais, não tinha como interrompê-lo. Eu queria Então, só paramos... fechar para iniciarmos com, né, Perfeito, com a perfeito. resolução. Ok, perfeito, Silvio, muito obrigada. Eu Então, que lhe pessoal, vamos para esses agradeço. 10 minutos para beber uma água, tomar um cafezinho, né? Eu mesma vou tomar um cafezinho e já já a gente está aí de volta às 10, deixa eu ver aqui, às 10h20, tá bom? Combinado. Ok, combinado.